Deus, estamos muito felizes, gente, de manhã de batismo, aquela água deve estar muito gelada. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus. Muito obrigado ao nosso time de louvor, vocês são maravilhosos. Glória a Deus, cara, estou muito, muito feliz. Mais uma manhã, eu queria que você pudesse olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: não tem como estar na casa de Deus, estar num lugar onde Jesus está e não ser feliz. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Gente, antes de eu começar a ministrar nessa manhã, eu queria primeiramente parabenizar um grupo de pessoas nessa manhã, que é a galera que fez o Kids Day acontecer ontem. Eu queria uma salva de palmas para a galera. Glória a Deus. A gente não conseguiu estar aqui ontem, mas a gente viu umas fotos, foi muito legal pra caramba, a galera cheia de atração. Quantas pessoas tinham? Quase 30 crianças, né? Quase 30 crianças, glória a Deus pelo evento que foi maravilhoso, todos os envolvidos, a galera veio, ensaiou, preparou tudo, glória a Deus, por isso ficamos muito felizes de poder realmente viver essa realidade desse evento com as nossas crianças, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos ser bem intencionais nessa manhã, uma manhã de festa, uma manhã que nós estamos muito felizes, eu estou muito, muito feliz, uma manhã de Santa Ceia, sentarmos na mesa com o Senhor, uma manhã de batismo, novos nascimentos. Eu queria que você fechasse seus olhos e você acreditasse junto comigo, e você elevasse a sua fé junto comigo nessa manhã, para que você entenda que esse culto, o culto de hoje, ele não é apenas mais um culto, apenas mais um dia que você veio para a casa de Deus para receber algo do Senhor. Muito pelo contrário, nós saímos de casa para oferecer tudo o que temos para o Senhor. E eu creio, eu preciso da sua fé. A minha fé pode muito, mas a nossa fé junta pode muito mais, amém? Eu quero que você acredite nisso, eu creio em nome de Jesus, que essa manhã o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu ainda não entendi o que é, mas eu creio que até o final dessa manhã nós entenderemos. O Senhor tem ministrado no meu coração que essa é uma manhã onde o Senhor irá mudar diagnósticos. Eu não sei o que isso significa ainda, para ser muito sincero com vocês, mas eu creio no fundo do meu coração que essa é uma manhã que o Senhor irá mudar diagnósticos, seja o que for, o que Ele já estiver preparado para fazer. Eu creio que essa é uma manhã onde o Senhor irá mudar destinos. Eu creio que é uma manhã que o Senhor irá destravar futuros. Eu creio que é uma manhã que o Senhor irá purificar e renovar corações, mentes e almas. Eu creio que é uma manhã que o Senhor nos trará para a consciência daquilo que Ele fez por nós. Espírito Santo de Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, muda a atmosfera e o ambiente desse lugar agora, neste momento. Nós já estamos, Senhor Deus, saciados, nós já estamos, Pai, extasiados com a Sua presença, mas nós queremos mais. Senhor, nós queremos que o nosso coração e a nossa mente, a partir desse momento, se torne uma terra fértil, para que o Senhor tenha liberdade, Senhor Jesus, de entrar em nossa mente, em nosso coração, tirar tudo do lugar, mudar o que for preciso, mas Pai, nós queremos como um todo, não menos do que uns e não mais do que outros, mas como um todo, nós queremos sair daqui completamente transformados. Nós queremos sair daqui renovados, nós queremos sair daqui chacoalhados, nós queremos sair daqui tocados pelo Senhor, nós queremos sair daqui com uma realidade nova a respeito do Seu amor por nós, nós queremos sair daqui com um coração completamente rendido, Senhor Deus, diante do Senhor. Nós queremos sair daqui com um entendimento maior do que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Nós queremos sair daqui chamando a Tua atenção com a nossa forma de Te adorar. Nós queremos sair daqui com as nossas estruturas, Pai, abaladas, Senhor Deus, estremecidas, Senhor Jesus, para o Senhor, em direção ao Senhor. Deus, nós não queremos tratar isso como apenas mais um culto ou mais um evento, mas nós clamamos, haja graça, haja favor em nós, encontre favor em nós nessa manhã, mas toca-nos. Estamos, e eu quero que você declare isso, estamos desesperados por um toque do Senhor, estamos desesperados, Senhor Deus, por ver a Sua face, estamos desesperados, Pai, para sermos cheios do Teu Espírito nessa manhã. Deus, nós não queremos mais apenas ouvir as histórias da Bíblia, de homens e mulheres que foram tocados e foram cheios pelo Senhor. Deus, nós queremos a nossa história cheia do Senhor e tocada pelo Senhor.
Nós queremos, Pai, que a nossa vida sejam, Senhor Deus, histórias ao qual o Senhor conta e fala ao nosso respeito. Não para a honra e glória do homem, não para o nosso ego que se eleve, mas para que o Senhor encontre em nós, Pai, uma fé que te agrada. Para que o Senhor encontre em nós um coração completamente rendido. Para que o Senhor encontre em nós uma adoração genuína. Para que o Senhor encontre em nós, Pai, uma obediência verdadeira. Um amor, Senhor Deus, que não é expresso apenas por palavras, mas nos leva a nos jogarmos aos teus pés. Um amor, Senhor Deus, que não apenas é expressado em posts de Instagram. Um amor que não é expressado apenas em compartilhamento de versículos em stories. Pai, um amor que não é apenas, Senhor Deus, declarado porque é legal, porque é hype, porque é na moda dizer que é cristão, mas um amor que verdadeiramente, Senhor Deus, mostre para o Senhor, primeiramente no secreto e depois para com que o mundo veja que a nossa vida não existe mais sentido sem o Senhor. Que o Senhor encontre verdade nas nossas palavras de amor nessa manhã, Pai, e o Senhor toque em nós. Eu oro, Senhor Deus, nos lembra, Pai, nos lembra uma manhã de batismo. Aquele que foi batizado nos lembra, Senhor Deus, do dia do nosso batismo. Nos lembra do dia que nós fomos alcançados pelo Senhor. Nos lembra no dia em que nós dissemos sim publicamente e descemos as águas, declarando que a partir daquele dia a nossa velha vida, Senhor Deus, ela não existia mais, mas havia nascido uma nova com o Senhor, para o Senhor. Lembra-nos, Senhor Deus, das decisões que tomamos para o Senhor. Lembra dos posicionamentos que nós demos para o Senhor. E tudo que o Senhor fez a partir daquele dia. Tudo que o Senhor mudou a partir daquele dia. Tudo que o Senhor tocou, Senhor Deus, e transformou a partir daquele dia. E para os meus irmãos que estão aqui visitando a primeira vez, talvez nunca, Senhor Deus, se entregaram para o Senhor. Nunca oraram dizendo: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Jesus, eu quero viver essa nova história, esse novo começo que o Senhor tem. Eu peço, toca nesses corações essa manhã. Mostra, Pai, que só existe felicidade, alegria, paz, o verdadeiro amor. Senhor Deus, a verdadeira saúde, a verdadeira confiança, a verdadeira provisão só existe em Jesus, em nenhum outro lugar, Pai. Quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor, tudo perde o valor, o que importa é apenas estar contigo. Em nome de Jesus é o que nós oramos, Pai. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês, nós começarmos essa manhã. Quantos já podem sentir a presença de Deus nesse lugar? Só 2? Essa semana nós tivemos um estudo no nosso GC. Quem participa do nosso GC, levanta a mão aí. Quem não participa, você olha para o lado e fala assim: tá vacilando. Tá vacilando. Você olha. Não dá bobeira não, participe de um GC. Essa semana no nosso GC nós fizemos um estudo sobre o Cordeiro de Deus, e foi muito incrível esse estudo, mas no final do estudo tinha uma pergunta, e eu falei: Senhor, talvez pelo tempo da mensagem no domingo a gente não vai conseguir continuar a nossa série do discipulado, então a gente vai dar um break, mas eu preciso, Senhor Deus, algo do Senhor para nós como igreja, sobre esse dia de renovo, esse dia de novidade de vida, novos começos, reafirmação ao participarmos da sua mesa. Fala comigo, Jesus. O que o Senhor quer ministrar para nós como igreja no domingo? E nesse nosso estudo, a última pergunta do estudo é, se você for no estudo você vai se lembrar, ou talvez você não chegou nessa parte no estudo, mas diz: você se sente perdoado? Eu queria que você parasse para pensar rapidinho junto comigo. Você se sente perdoado? Você que um dia teve um encontro genuíno com Jesus, você que um dia aceitou, entregou sua vida para Jesus, ou se você ouviu um dia que existe perdão de Jesus para você, e você disse: sim, eu aceito, sim, eu quero, sim. Um dia talvez aqui no culto, naquele apelo, naquele momento de euforia, a gente pergunta: quem quer aceitar Jesus, quem quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. E aí você levantou a sua mão, porque certamente você foi inspirado pelo Espírito Santo, certamente você foi inspirado por Deus, e aí nós oramos e falamos: Senhor, perdoa os meus pecados, e Jesus olha para nós e fala: eu te perdoo, vai em paz, a tua fé te salvou. Mas qual foi a nossa atitude, a forma como nós vivemos a nossa vida, ou o que verdadeiramente mudou a partir daquele momento? Será que você viveu uma nova história a partir de um conhecimento e entendimento de que você foi verdadeiramente perdoado? Vou te dar 30 segundos aí no seu coração, aí no seu lugar, para você pensar sobre:
Jesus me perdoou. Mas o quanto eu tenho entendido desse perdão, e mais do que as palavras que eu falei depois de receber esse perdão, quais foram as minhas atitudes após esse perdão do Senhor? Qual é a dimensão do perdão de Jesus para mim? Eu acredito que em alguns momentos da nossa vida nós não temos dimensão do que o perdão de Jesus na cruz do Calvário causou em nós, do que o perdão de Jesus na cruz do Calvário fez nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso nessa manhã, porque a forma como nós entendemos isso, a forma como nós entendemos o perdão de Jesus muda a forma como nós nos relacionamos com Ele e a forma como nós o adoramos. Faz sentido? Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 7. Se você não tem Bíblia, olha para a pessoa que está do seu lado que não tem Bíblia e fala, você está vacilando de novo. Que aí já são 2 vacilos, né? 3 ganha advertência. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, nós vamos falar da história de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Talvez você já conhece essa história, talvez você já ouviu essa história, mas se você já ouviu, glória a Deus, você vai lembrar, relembrar, reviver e até alinhar o seu coração novamente, amém? A partir do versículo 36, a minha Bíblia diz o seguinte: convidou-o um dos fariseus, fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Basicamente o que a Bíblia está falando aqui, eu vou ir parafraseando para a gente ir junto, mas fica com a sua Bíblia aberta para você ir lendo junto comigo. Jesus estava numa cidade, provavelmente cidade de Naim. Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava operando milagres, e aonde Jesus ia, sempre tinha uns fariseus, uns saduceus analisando o que Jesus estava fazendo, para ver se verdadeiramente ele era o Filho de Deus, ele era o profeta que ele dizia ser. Ele fala que um desses fariseus, o nome desse fariseu era Simão, um desses fariseus convida Jesus para jantar na casa dele. E toda vez que um fariseu, alguma pessoa convidava alguém para jantar na sua casa, não era que nem um jantar nosso, tipo, cola lá em casa, a gente pede uma Domino's e a gente divide no final. Esse jantar era basicamente um jantar de gala. Ele pegava aquele mestre, aquele professor que estava ensinando aquele dia na sinagoga e convidava para sua casa. Geralmente esse jantar ou esse banquete era ao ar livre, era público. A casa era aberta desses homens para com que realmente as pessoas pudessem chegar. Mas as pessoas menos favorecidas da sociedade, elas não poderiam conversar, elas não poderiam falar, elas poderiam só chegar e ficar assistindo, quietinho no lugar delas, porque tipo, os mais velhos estão conversando, você fica no seu lugar. E esse fariseu convida Jesus, né? Para quem não sabe, o fariseu basicamente ele era um homem instruído da lei do Velho Testamento, mas eles foram muitas vezes considerados até mesmo por Jesus e pelos seus seguidores de hipócritas, porque eles eram muito baseados nas leis, tem que seguir a lei de forma rígida, eles eram muito formalistas, eles eram muitas vezes tão apegados à observância da lei, que eles não conseguiam entender até mesmo a veracidade da lei, o que a lei queria promover. Era basicamente muito voltado no esforço humano, que o ser humano tem que fazer para ser qualificado para receber a Deus ou ter a bênção do Senhor. Então eles eram formalistas, muitas vezes eles tinham um coração fingido, eles confessavam com a boca que amavam o Senhor, mas o coração deles não estava com o Senhor. Eles tinham uma santidade externa, mas dentro deles a verdadeira santidade não existia. Então um desses fariseus convidou Jesus, e Jesus aceitou este convite para estar indo lá com ele. E a Bíblia diz que Jesus tomou o seu lugar à mesa. Talvez em algumas outras versões vai dizer que Jesus se inclinou à mesa. Alguém tem essa versão aí? Aqui? Peraí, que agora reclinou-se à mesa. Porque essa mesa não era uma mesa como a nossa, nesses banquetes mais de gala, assim, era tipo um sofá que as pessoas sentavam, meio que se reclinavam, então eles meio que deitavam próximo à mesa para ficar, né, obviamente descansando, porque talvez eles ensinavam aquele dia. Então provavelmente Jesus estava tipo naquelas cadeiras de praia, sabe? Meio que deitadinho assim, com os pezinhos assim de boa, virado talvez para a rua, enfim. Glória a Deus. Então Jesus estava nessa condição de ontem. Por que é importante você estar falando essa informação? Que você vai entender ao longo do texto. Então esse fariseu convida Jesus, e Jesus aceita estar na casa deste homem. Aí no versículo 37 a Bíblia diz: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, grave essa palavra, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento,
Talvez em algumas outras versões vai dizer um vaso de alabastro com perfume. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e o ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Eu quero que você imagine essa cena. Jesus está na casa de um fariseu, aquele fariseu conhecia a lei, talvez ele teria que fazer o papel de que Jesus estava fazendo agora, porque ele era um representante do povo diante de Deus, amém, sim ou não? E naquele momento, aquele fariseu convidou Jesus, não há claramente um porquê de que ele convidou Jesus, mas talvez não fosse para adorar Jesus, ou para se entregar para Jesus. Foram poucos os fariseus que realmente quiseram relacionamento com o Senhor. Nós sabemos de Nicodemos, porque foi quem perguntou a respeito do batismo, mas provavelmente ele convidou para, de alguma forma, tentar encontrar algo em Jesus, para ver se verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então não foi com uma intenção de eu quero estar com Jesus de verdade, eu quero trazer Jesus aqui para ver verdadeiramente quem ele é e o que ele está ensinando, amém? E aí a Bíblia diz que uma mulher pecadora, ela entra pela casa. Lembra que eu falei que as pessoas talvez impuras, pecadores, ou os que não tinham tanto direito, tinham que ficar quietinho, talvez nas janelas, vendo a conversa, ouvindo as conversas dessas pessoas. A Bíblia diz que essa mulher não se importou muito com esse lugar que ela deveria de estar, mas ela entra na casa, provavelmente como Jesus estava reclinado, deitadinho na cadeira, como eu falei, talvez os pés de Jesus já estavam em direção à porta, ou à janela, ou por onde essa mulher entrou, e a Bíblia diz que ela entra, pega um vaso de alabastro com perfume. O vaso de alabastro é um vaso normal, tipo de gesso, mas não é um gesso, mas era onde eles guardavam esse perfume, esse nado puro, e esse perfume era um dos perfumes mais caros que tinham na época. Só um vidro desse perfume custava o salário de um ano inteiro de uma pessoa. Valia pra caramba, né? Quanto que é hoje o salário mínimo aqui, sei lá, 50 mil no ano? Dólares, imagina. E essa mulher tinha isso, né? E a Bíblia diz que ela entra por detrás aos pés do Senhor, chorando, e regava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Eu quero que você comece a pensar sobre essa imagem. Tenta criar essa imagem na sua cabeça. Ela regava os pés de Jesus com as lágrimas. Não era com água, era com as suas lágrimas. Regava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos. Ela não usou toalha, ela enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com este perfume caro. Ela ungia os pés de Jesus com este perfume caro. Quando a Bíblia fala que essa mulher era pecadora, muito provavelmente ela não está falando que essa mulher pecava de vez em quando, mas que ela tinha uma prática pecaminosa. E muito provavelmente, pelo texto e pela própria história, provavelmente, ela não declara, a Bíblia não declara isso, mas provavelmente essa mulher era uma prostituta. Ela era uma meretriz, ela era uma mulher que ganhava a vida, obviamente com relações ilícitas. E essas mulheres, elas tinham esses perfume, porque quando ela colocava esse perfume, chamava a atenção dos homens, a forma como ela atraía pelo aroma, pelo cheiro, e aí o homem falava, quero namorar com essa menina. Então aquele perfume que ela tinha era um objeto de atrair homens para o pecado, mas agora, numa realidade completamente diferente, ela está usando esse mesmo objeto que antes era para atrair homens para o pecado, para lavar e ungir os pés de Jesus. O que faz uma mulher realmente fazer isso, né? Uma mulher que era pecadora. E aí olha que muito interessante, no versículo 39 ele diz: ao ver isso, o fariseu, que devia entender que aquela mulher era uma pecadora e agora encontrou Jesus, e ela estava pedindo talvez perdão, ela estava se humilhando para encontrar favor de alguém que poderia de fato ajudar ela. A Bíblia diz que o fariseu, o fariseu que convidar Jesus, disse consigo mesmo, ele disse no seu íntimo, ele não externalizou isso, ele disse: se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Por que ele fala tocou? Porque a Bíblia diz que aquele que era impuro, ele é pecador, ele não podia ter contato com as outras pessoas, teoricamente com os profetas, com os sacerdotes, porque eles eram puros, eles eram santos. E se uma pessoa impura tocasse em você, você se tornaria impuro. O que esse profeta não conseguia entender é que em Jesus a realidade é diferente. Se o impuro toca em Jesus, não é Jesus que fica impuro, é a pessoa que fica pura. Amém? Então toda pessoa que toca em Jesus, se você está impuro, fica tranquilo, no que você tocar em Jesus, Jesus vai purificar a sua vida e vai mudar a sua história. Amém? Glória a Deus por isso. Então esse profeta estava falando assim: olha, Jesus, ela vai te tocar, ela é impura, ela é pecadora, ela não merece isso daí, olha o que ela está fazendo.
Jesus olha para ele, ou Jesus na sua cabeça fala assim: você não está entendendo nada, você é o religioso, você é o cara que devia entender isso, você leu a Bíblia, você leu a história, você leu a lei e não está entendendo nada. Faz sentido isso ou não? Você não está entendendo nada do que essa mulher está fazendo? Eu quero que você entenda isso nessa noite, não importa o estado que você está, se você se acha indigno, se você se acha impuro, você só precisa tocar em Jesus. Se você tocar em Jesus nessa manhã, e se você deixar ser tocado por Ele, Jesus, Ele muda toda a sua história e purifica você. Ele te dá uma nova veste, Ele te dá um novo recomeço, uma nova história. Lagoinha, um lugar de novas coisas. Amém? Versículo 40. Dirigiu-se então Jesus ao fariseu, ele disse, o fariseu ele falou dentro do seu coração, de forma, talvez em pensamento, mas agora Jesus se dirige ao fariseu, ele diz: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 denários, e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Olha a realidade desses versículos que o Senhor está falando para nós. Jesus conta uma parábola, havia 2 credores, um devia 500 denários, outro 50, o Senhor perdoou a ambos. Qual se achou mais perdão? Qual aquele que amará mais agora o seu Senhor? E aí esse fariseu olha para Jesus e fala: suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. E aí Jesus olha para o fariseu e diz: você julgou bem. Que dimensão é essa que um fariseu ele conseguia entender, racionalmente medir qual pessoa encontraria mais favor do seu Senhor após ter sido perdoado de uma dívida maior, e não conseguia entender na sua frente que existia uma mulher que era pecadora e entendia o valor da sua ofensa, mas muito provavelmente, nós vamos ver mais para frente no texto, ela entendeu o perdão e a dimensão do pecado que Jesus havia perdoado dela, e então agora ela está amando a mais a Jesus e se entregando com tudo que ela podia, porque ela tinha entendido o valor da sua ofensa e o quanto ela havia sido perdoado por Jesus. O fariseu entendia racionalmente, mas ele não conseguia ver a realidade do reino de Deus. O que eu estou querendo dizer com a gente, para a gente prestar atenção nessa manhã, muitas vezes nós estamos na casa de Deus, nós estamos na presença de Jesus, e nós ouvimos palavras de perdão do Senhor, nós ouvimos que Jesus nos perdoa, nós ouvimos: Jesus perdoa e tem uma nova história para você. Mas será que a nossa postura é a postura do fariseu, de entender racionalmente e não fazer nada com isso? Ou a nossa postura é da mulher pecadora, que nós entendemos o valor da nossa ofensa contra Deus, e entendemos o valor do perdão que Ele deu para nós, e ao invés de nós simplesmente questionarmos ou ficarmos apáticos diante de Jesus, nós temos a postura como essa mulher, de nos entregarmos e nos jogarmos aos pés do Senhor, como um ato de submissão, um ato de entrega, um ato de adoração, um ato de verdadeiramente nós corremos aos pés de Jesus, ao sabermos o quanto temos sido perdoados por eles. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém, santo é o Senhor. E ele segue falando: vê essa mulher. Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Era costume antigamente, quando alguém chegava na casa de alguém, ter uma vasilha. Provavelmente o fariseu ou o Senhor, ele pedia para com que algum dos seus servos preparasse uma vasilha para essa pessoa lavar os pés, porque naquela região onde eles caminhavam, não tinha asfalto ainda, né? Só tinha areia, tinha terra. Então provavelmente os pés deles estavam sujos, sim ou não? Então era costume ter uma vasilha para lavar os pés, para as pessoas chegarem, entrar na casa com os pés limpos, até porque ele estava deitado ou sentado nesse sofá, cadeira, para colocar os pés ali, realmente para limpar os seus pés na hora de entrar. Simão foi tão apático que ele sabia a respeito disso, mas ele não fez isso com Jesus. Que valor ele realmente estava dando para Jesus, ou quanto de fato talvez ele gostaria realmente da presença de Jesus como um hóspede, um convidado bem aceito, que ele não praticou nem o simples que ele deveria ter feito, que era lavar os pés de Jesus, ou preparar água pelo menos para os pés de Jesus.
Ele não fez isso, mas a Bíblia diz que a mulher pecadora, ela regou os pés de Jesus, não foi com água, foi com lágrimas. Ela chorava tanto que os pés, obviamente que os pés de Jesus ficaram encharcados apenas com a lágrima daquela mulher. Eu fico imagino o estado talvez de alegria, talvez de gratidão no coração daquela mulher, de entendimento do quanto que Jesus havia mudado a história dela, a ponto dela chorar incompulsivamente, de inundar os pés de Jesus. Há uma realidade completamente diferente aqui, né? Uma pessoa que não preparou água para lavar e da outra que está lavando com as suas próprias lágrimas. Aí Jesus segue falando para esse fariseu: você não me deste ósculo. Aí o versículo 45, talvez nessa versão vai dizer, você não me saudou com um beijo, porque também quando essa pessoa entrava, esse mestre entrava, esse convidava, ele dava um beijo no rosto como um sinal de boas-vindas. Ou seja bem-vindo à minha casa. Hoje a gente faz isso, né? O brasileiro gosta mais, é 3, né? Já ouvi falar que São Paulo é só 2, porque as coisas são mais rápidas, né? Vambora. Só 1, São Paulo? Ah, é mais rápido ainda. Oi? Rio é 2. Ah, o Rio já é mais, né? A galera já. No Rio Grande do Sul é 3. Na Bahia é 5, né? Porque a galera já... Não. 2. Ah, tá. Justificou. Então ele deveria dar um beijo em Jesus, cara, para falar assim: seja bem-vindo à minha casa. Mas nem isso ele fez. Ele não deu um beijo em Jesus. Mas Jesus chega e fala: mas essa mulher, desde que eu entrei na casa, ela não cessa de me beijar os pés. Ele deveria ter dado um beijo no rosto de Jesus, ela não para de beijar os pés de Jesus. Deixa eu falar uma pergunta para vocês: os pés de Jesus estavam limpos? Por mais que estivesse lavando com as lágrimas, vamos ser sinceros, né? Não estava, né? Mas essa mulher, ela não se importa. Ela não se importa se o pé de Jesus está sujo ou não. Ela se importa do que ela verdadeiramente está fazendo diante de Jesus, que é beijar os pés de Jesus. E eu e você, nós precisamos entender que esse é o lugar que nós precisamos estar, aos pés de Jesus. É nos pés de Jesus que nós encontramos realmente perdão dos nossos pecados. É aos pés de Jesus que nós encontramos uma nova história para nós. É aos pés de Jesus que nós encontramos a verdadeira cura que nós tanto precisamos. É aos pés de Jesus que nós realmente encontramos a restauração e a restituição das nossas vidas. Todas as vezes que nós queremos agradar ao Senhor, nós não devemos correr simplesmente para o colo de Jesus, mas nos pés de Jesus não nos basta, porque nesse tipo de entrega e de submissão e postura diante dos pés de Jesus, é que verdadeiramente nós vencemos as nossas guerras, nós encontramos favor de Jesus. E quando eu perguntei para você, nós vamos indo um pouquinho, mas só para você pensar: você tem discernimento ou entendimento do quanto verdadeiramente você foi perdoado? Porque o como você entende o perdão de Jesus pela sua vida diz muito sobre a sua postura de adoração a Jesus. Será que quando você chega diante de Jesus, você talvez lava os pés de Jesus? Você dá um beijo no rosto de Jesus? Ou você simplesmente é apático também? Hoje é mais um culto, hoje é mais um devocional, hoje é mais um GC, hoje é mais um momento que a gente se junta com a galera, e você não se preocupa com a sua adoração e a forma como você se relaciona com Ele. Versículo 46, a Bíblia diz, Jesus falando para esse fariseu ainda: não me ungiste a cabeça com óleo, mas com bálsamo ungiu os meus pés. Eles tinham também o costume de ungir a cabeça do convidado como um sinal de respeito, e eles ungiam com azeite. Esse homem não fez isso com Jesus, mas essa mulher pegou o perfume, o nardo puro, o perfume mais caro, que valia mais, o que antes era objeto de atrair homens para o prazer sexual e para a prática do pecado, agora é um objeto que ela derrama aos pés de Jesus. Não importava o valor, o preço monetário daquilo, mas o que ela tinha de mais precioso, ela entregava para Jesus. Ela usava para ungir os pés de Jesus. Ela não queria sair daquele lugar de submissão, porque ela tinha entendimento do que ela estava fazendo. Um ponto muito importante que eu esqueci de falar. Um versículo antes, ela disse que ela não usou toalha para secar os pés de Jesus. Ela usou o quê? Os próprios cabelos. A mulher naquele momento, ela não podia deixar de forma pública os seus cabelos de forma solta, porque isso era uma ofensa para a cultura. Ela tinha que ter com o cabelo preso, a não ser as meretrizes que usavam os seus cabelos, as madeixas, como eles chamavam, para também atrair e conquistar os homens.
Aquilo que antes era objeto de conquista e de chamar a atenção dos homens, ela simplesmente agora usa como toalha para lavar os pés de Jesus. E aquilo era uma afronta social e cultural, uma mulher em um público soltar os seus cabelos, mas naquele momento ela estava dizendo assim: não me importa o que as pessoas estão pensando de mim, não importa se eu estou contra a cultura, não importa se eu estou contraindo um movimento cultural e social, o que me importa é se eu estou agradando Jesus. Me importa se eu estou realmente adorando o meu Senhor e Salvador. As pessoas podem até me julgar: o que essa mulher está fazendo, gastando todo o dinheiro aos pés de Jesus, usando o seu cabelo para Jesus, beijando os pés de Jesus, até sujo tá. Aquela mulher, ela não estava preocupada, ela sabia o valor do perdão que ela havia recebido. Faz sentido isso ou não? Aí vamos seguindo junto, estamos acabando. Versículo 47, Jesus olha então e diz: olha, por causa disso que essa mulher fez, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. O quanto que você ama Jesus, se entrega aos pés de Jesus, não se importa com nada mais, e tem consciência do perdão que Ele fez por você, é refletido não nas palavras de amor que a gente dá para Jesus, mas é refletido através das nossas ações de adoração e de entrega e reconhecimento do que Ele fez por mim e por você. Aquela mulher, ela era pecadora, ela era impura, ela era excluída da sociedade. Talvez ela não tinha família, porque a família não aceitava a prática dela. Talvez ela não tinha amigos, porque ninguém dava valor para ela. Talvez ela não tinha um marido, porque olhava para ela como meretriz. Ela não tinha família, ela não tinha filho, porque ninguém queria ter um filho com uma prostituta. Talvez ela não tinha dinheiro ou ganhos, porque ela tinha que ganhar a vida dela através de qualquer outra coisa. A religião daquela época, que tinha que abraçar aquela mulher, excluía aquela mulher como impura. Ela era nada, nem ninguém. Mas Jesus, ao encontrar ela, muito provavelmente por causa dessa atitude, ela já tinha encontrado Jesus antes, e ela encontrou o favor de Jesus, ela foi perdoada por Jesus. Quando ela entendeu a dimensão do pecado, entenda, quando Jesus perdoou o pecado dela, e quando Jesus perdoa os nossos pecados, Ele faz nós termos uma nova vida, um novo começo. Aquela mulher saiu de impura para completamente pura, ela saiu de prostituta para uma verdadeira adoradora. Ela saiu de uma pessoa excluída da sociedade e inserida na família de Jesus, inserida numa sociedade que não é natural, mas é celestial. Naquele momento Jesus pega e fala: você é o fariseu, você era o primeiro, mas você não entendeu nada. Essa mulher era pecadora, era o último. Agora deixa eu inverter essa situação aqui. Pela entrega dela e pelo entendimento do perdão que ela recebeu, ela é a primeira e você é o último. Faz sentido isso? O que eu estou querendo dizer para mim e para você agora, nessa manhã, a respeito disso é: quando eu perguntei, você se sente perdoado? O que nós fazemos, de que forma nós nos expressamos, de que forma nós adoramos Jesus. Essa mulher entendeu o valor e a dimensão do perdão que ela tem. No perdão de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você: se você estiver vivo ainda, você vai se agarrar a essa realidade. No perdão de Jesus, há uma verdadeira identidade para mim e para você, que nós não precisamos nos apoiar no que as pessoas ou a sociedade diz. No perdão de Jesus há uma exclusão do mundo, uma inserção na família de Deus, onde tem laços amorosos e relacionais verdadeiros e genuínos. No perdão de Jesus, a impureza vai embora e a pureza chega. No perdão de Jesus, como a palavra de Deus declara, toda doença vai embora e a cura é saúde e vida em Jesus. No perdão de Jesus há uma consciência renovada. Sim, eu fui pecador, mas eu já não vivo mais neste lugar, porque Jesus desceu do seu trono de glória, morreu na cruz do Calvário para me dar uma nova vida, e hoje eu entendo que eu sou novo em Jesus. No perdão de Jesus, no perdão liberado de Jesus, vai em paz, os teus pecados são perdoados. Ele termina no versículo 50, a tua fé te salvou, vai em paz. A fé da mulher não era palavras maravilhosas, mas eram obras, eram entrega a partir de uma prática de amor, de se jogar aos pés de Jesus, de colocar todo o valor que ela tinha, de se despender dela mesma. Todo o ego foi embora. Esses cabelos não são mais meus, são teus, Jesus. Essas lágrimas é pela gratidão e reconhecimento de que o Senhor curou a minha alma, o Senhor mudou
mudou a minha história, o Senhor me salvou. Eu estava triste, eu estava perdida, eu estava excluída. O Senhor foi nos lugares mais improváveis e mais escuros por amor a mim. E o teu olhar, Jesus, o teu olhar não foi como o de um fariseu, julgador e condenador, mas o teu olhar foi de compaixão, misericórdia e perdão. E quando eu olhei para você, a minha vida inteira foi transformada. Faz sentido isso ou não? Eu queria que você fechasse os olhos aí nessa manhã. Assim como essa mulher que colocou tudo aos pés de Jesus, o que você tem nessa manhã para colocar aos pés de Jesus? O quanto você entende do perdão verdadeiramente que nós causamos? Deixa eu te falar, pela falta de consciência da ofensa que a humanidade causou contra Deus, hoje nós temos a tendência de tratar o pecado como pecadinho, nós temos a tratar a ofensa contra Deus como uma outra ofensa. Não fui eu, foi Adão, mas você foi gerado por causa do pecado de Adão. Existe uma ofensa que nós fizemos contra Deus, mas Deus, Ele não é como eu e você, que fica com o coração ofendido com qualquer coisa. Ele não levou a ofensa para o seu coração, mas no lugar da ofensa Ele ofereceu redenção. No lugar da ofensa Ele ofereceu perdão. No lugar da ofensa Ele ofereceu cura. No lugar da ofensa Ele ofereceu uma nova história, uma nova vida, um novo começo. No lugar da ofensa, Ele ofereceu uma nova identidade. No lugar da ofensa, Ele ofereceu uma nova história. Nós estamos essa manhã celebrando novos começos, novas vidas, porque eu creio no meu coração que essas pessoas que vão descer as águas nessa manhã são como essas mulheres, como essa mulher que entendeu o valor do perdão de Jesus. E publicamente irão confessar e declarar que Jesus é tudo em suas vidas. São pessoas que vão se jogar aos pés de Jesus, como essa mulher, e vão colocar tudo diante de Jesus e falar: Senhor, não importa, o que importa é que o Senhor seja adorado. O que importa é que na minha vida o Senhor seja glorificado, porque eu entendo o que o Senhor fez por mim. Toda vez que eu ver falha de entendimento do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, a nossa atitude perante a Ele vai ser apática como o fariseu. Jesus, Ele não quer as tuas palavras de amor. Jesus, Ele não quer. Talvez nessa manhã você fala: Jonathan, eu não tenho. Eu sou homem, meu cabelo é curto, não tenho cabelo grande para enxugar os pés de Jesus. Jonathan, essa manhã eu nem trouxe meu perfume para entregar para o Senhor. Mas aquela mulher, ela só entregou o perfume, ela só entregou a identidade, ela só entregou os seus cabelos, ela só entregou as suas lágrimas, porque ela já havia entregado o coração dela antes. O que ainda prende você de não entregar o seu coração por inteiro? O que ainda prende você de não sair correndo para os pés de Jesus? O que ainda prende você de não exaltar o único que merece toda a nossa adoração e a nossa entrega? O que ainda prende você de não sair correndo para os pés da cruz de Jesus e chorar aos seus pés, beijar os seus pés, enxugar os seus pés? Jesus, traz o temor sobre as nossas vidas como igreja. Entendamos o valor do perdão que o Senhor nos deu. Você não é mais um profeta, você é o único profeta. Você não é apenas mais um bom mestre, um bom guru, um bom guiador, um bom mentor. Você é o mestre. Você não é mais um Senhor que quer dar direcionamento para nossas vidas. Você é o único Senhor. Um Senhor que deu a sua vida por nós. O Senhor que não mediu esforços. O Senhor viu que nós éramos pecadores. Talvez as nossas pessoas que estão aqui, Pai, talvez pecaram mais do que aquela mulher que era prostituta. Talvez as pessoas que estão aqui, Senhor Deus, fizeram muito mais do que aquela mulher, Senhor Deus.
Mas o Senhor não viu o nosso pecado, o Senhor viu o nosso coração. Quantas pessoas estão aqui, Senhor Deus, essa manhã, que são ex-drogados, ex-alcoólatras, ex-traficantes, Pai, pessoas que já foram presas, pessoas que não tinham valor perante a sociedade, pessoas excluídas, pessoas taxadas como impuras, pessoas sem futuro, sem perspectiva. Mas o Senhor foi nos lugares mais sujos e improváveis por amor a estes, e o Senhor não mediu esforços, porque graças ao Senhor, o Senhor não nos olha como o mundo nos vê, o Senhor não nos enxerga como o mundo nos enxerga. Por isso nessa manhã, como igreja, nós queremos fazer o que essa mulher fez. Nós queremos nos lançar aos teus pés, nós queremos chorar diante do Senhor. A Bíblia diz que nós só amamos ao Senhor porque primeiro Ele nos amou. E Ele não nos amou quando éramos perfeitos, bonitinhos. Ele nos amou na nossa pior versão. Ele nos amou na nossa pior versão. Mas aquele que muito foi perdoado e tem entendimento disso, muito ama. Muito ama. Eu quero te convidar, ama Jesus aí no seu lugar nessa manhã. Começa a dar palavra de amor para Ele. Começa a exaltar o nome do Senhor santo, justo e verdadeiro. Eu quero te dar liberdade nessa manhã. Se você tiver vontade de cantar no seu lugar, canta. Se você tiver vontade de dançar no seu lugar, dança. Se você tiver vontade de se ajoelhar, se deitar, faça isso. Mas expresse o seu amor para Ele nessa manhã. Ele está com os seus braços abertos. E agora eu estou entendendo o diagnóstico que Ele está mudando nessa manhã. Ele está mudando a sua história, Ele está mudando a sua alma, Ele está purificando o seu coração, Ele está mudando a sua visão, a sua mente, um novo entendimento do perdão de Jesus para nós. Nos perdoa, Jesus, mas derrama do seu amor e da sua graça nessa manhã. Se aí do seu lugar nessa manhã você crê, se aí no seu lugar nessa manhã, se você se prostrar, se aí no seu lugar nessa manhã você se desprender de tudo e se lançar completamente, o Senhor vai mudar o diagnóstico da sua vida nessa manhã. Não entenda, não acredite que é apenas uma palavra que todo pastor fala. Não apenas acredite que é uma palavra que todo mundo fala que é clichê, é inspiracional, é para fazer você sentir um arrepio. Não, não, não. Isso é a palavra de Deus. Assim como aquela mulher, Jesus está falando para mim e para você. A tua fé pode te salvar nessa manhã. A tua fé pode receber o favor e o perdão de Deus nessa manhã. Seja o louvor, seja a glória, seja o dom.